Helena acordava todos os dias com o mesmo ritual silencioso. O despertador não tocava. Não havia pressa. Não havia alguém esperando por ela, além dos olhos de vidro e dos sorrisos esculpidos em silicone. A casa era pequena, simples, com móveis antigos e cortinas que deixavam a luz entrar suavemente, como quem não queria perturbar. Na sala, dispostos com um cuidado quase sagrado, estavam seus bebês reborn, bonecos hiperrealistas que ela mesma criava, pintava, costurava, moldava e amava. Para o mundo lá fora, eram apenas bonecos, mas para Helena, eram uma extensão de si mesma. Cada bebê representava uma história não vivida, um abraço que nunca receberia, um choro que jamais acalmaria. Eles preenchiam os cômodos, e mais do que isso, preenchiam o vazio que a vida, implacável, tinha cravado em seu peito. O bairro onde morava era simples, as pessoas simples, mas nem por isso deixavam de julgar. As vizinhas cochichavam, os olhares eram enviesados. A mulher dos bonecos, diziam alguns. Louca, sussurravam outros. Mas Helena aprendia, dia após dia, a transformar o julgamento em silêncio, e o silêncio em arte. Ela não explicava a ninguém o que fazia ou por que fazia. Apenas criava. Seu ateliê, que antes era o quarto que havia preparado para um filho que nunca veio, transformou-se num santuário criativo. Ali, entre tintas, agulhas, fios e moldes, ela dava vida a seus bebês. Pintava pequenas veias azuladas sob a pele de vinil, colocava cílios fio a fio e depois vestia cada um com roupinhas de algodão, feitas à mão, enquanto sussurrava palavras doces, como uma mãe que embala o recém-nascido. Mas por trás de cada olhar amoroso que lançava aos seus reborns, havia uma ferida aberta, um segredo que nunca conseguiu compartilhar: a infertilidade. Um diagnóstico seco, brutal, que recebera aos 27 anos, depois de anos tentando engravidar e de meses esperando um milagre que nunca aconteceu. Quando os médicos disseram "não há mais chance", Helena não chorou na frente deles. Ela agradeceu, sorriu, saiu do consultório e só desabou quando chegou em casa, abraçada ao berço vazio. Naquele dia, prometeu que nunca mais dependeria da biologia para ser mãe. E cumpriu essa promessa, criando com suas mãos o que o corpo lhe negou. As manhãs de Helena eram sempre assim: café passado na hora, pão na chapa e depois horas debruçada sobre um bebê que precisava de retoques. Ao meio-dia, ela levava o menino do dia para passear no parque, no carrinho de bebê, como qualquer mãe faria. Ali, o mundo se dividia entre aqueles que sorriam com ternura e os que olhavam com estranhamento, talvez com desprezo. Mas Helena não se importava. A cada olhar que julgava, ela respondia com um afago na cabeça de seu reborn e seguia em frente, segura de que a sua maneira de amar não precisava ser compreendida, apenas respeitada. E assim ela seguia, dias silenciosos, noites tranquilas e uma existência moldada em torno de uma maternidade simbólica, criativa e, acima de tudo, profundamente solitária. Mal sabia Helena que o destino estava prestes a invadir sua vida sem pedir licença, desestruturar seu mundo cuidadosamente construído e transformar para sempre o significado do que ela entendia por amor e família. Leonardo despertava todas as manhãs em uma cama maior do que qualquer necessidade humana poderia justificar. Lençóis egípcios impecáveis, janelas automatizadas que se abriam suavemente revelando a cidade aos seus pés, e uma agenda meticulosamente organizada por assistentes que jamais ousariam perturbá-lo com algo irrelevante. Aos 35 anos, ele era o homem mais rico da cidade, talvez de todo o estado. Seu império se estendia por setores diversos: finanças, imóveis, tecnologia, moda. Não havia ramo no qual Leonardo não tivesse deixado sua marca indelével. E, ainda assim, em meio a esse vasto domínio, havia um vazio silencioso que nem todo o dinheiro, influência ou poder conseguia preencher. Desde a infância, Leonardo aprendeu que sentimentos eram fraquezas. Seu pai, um magnata implacável, o educou com uma frieza cirúrgica, moldando-o para ser o sucessor ideal, racional, calculista, invulnerável. Amor é distração, dizia o patriarca,
enquanto o pequeno Leonardo assistia, mudo, ao casamento dos pais ruir sob traições públicas e discretas fugas noturnas. Assim, Leonardo cresceu acreditando que conexões humanas eram perigosas e que o amor não passava de um mito romantizado para os fracos. Sua vida amorosa, portanto, foi uma sucessão de relacionamentos tão luxuosos quanto vazios. Modelos internacionais, atrizes, herdeiras, todas belas, todas fascinantes à sua maneira, mas nenhuma capaz de atravessar a muralha que ele havia erguido em torno de si. Sua rotina era impecável, previsível, elegante até a última vírgula. Reuniões no topo de arranha-céus envidraçados, almoços com políticos e magnatas, noites em eventos sociais com flashes e sorrisos ensaiados. E, ao final de cada dia, Leonardo retornava para sua mansão silenciosa, onde o eco de seus passos solitários parecia ser o único som verdadeiro em meio a tanto luxo. Mas, ultimamente, esse silêncio começava a pesar de uma forma diferente. Havia dias em que, sentado em sua sala de estar, revestida de mármore italiano, ele se pegava olhando para o vazio, perguntando-se o que havia conquistado de fato. As cifras aumentavam, os contratos se multiplicavam, mas a sensação era de que faltava algo que não poderia ser adquirido, nem mesmo com os milhões de sua conta bancária. E foi nesse estado de latente insatisfação que Leonardo decidiu, num raro impulso espontâneo, sair do roteiro habitual e caminhar por um bairro simples da cidade, longe das câmeras, longe dos olhares que o reconheciam e o reverenciavam. Vestiu um boné discreto, uma jaqueta simples e saiu, como um homem comum, em busca de... Ele não sabia exatamente o que. Talvez um respiro, talvez uma distração. Mal sabia ele que esse desvio de percurso o conduziria diretamente ao encontro mais improvável e transformador de sua vida. O homem que tinha tudo estava prestes a descobrir que nunca soubera, de fato, o que era ter algo, ou alguém, que realmente importasse. Era uma tarde de sábado, com o céu levemente nublado, quando Helena decidiu levar um de seus bebês reborn para a feira de artesanato do bairro. Vestiu sua roupa mais singela, uma blusa de linho branco, calça de algodão e sapatilhas gastas pelo tempo. No carrinho de bebê, cuidadosamente forrado com uma manta azul clara, repousava o recém-finalizado Theo, seu mais recente reborn. Um bebê de pele morena clara, cabelos castanhos macios e olhos de vidro que pareciam quase reais. Helena gostava de expor seus trabalhos ali, entre barracas de bijuterias, peças de crochê e quitutes caseiros. Não vendia muito, nem se importava. Seu prazer estava na partilha silenciosa daquele amor moldado com as próprias mãos. Leonardo, por outro lado, havia saído naquela mesma tarde sem um destino certo. Apenas andava, como alguém que, há muito tempo, havia perdido o hábito de caminhar entre pessoas comuns. O terno habitual ficou em casa. Vestia jeans, tênis e uma camisa de linho aberta no peito, tentando se misturar na multidão. As ruas estreitas e arborizadas daquele bairro popular contrastavam com os corredores frios de suas empresas e mansões. E foi nesse cenário que, distraído, ele parou diante da barraca de Helena. O que primeiro chamou sua atenção não foi o carrinho, nem os bonecos, mas a expressão de Helena. Um sorriso sereno, de quem parecia alheia à agitação do mundo ao redor, completamente absorvida no cuidado que dedicava ao pequeno reborn que ajeitava no colo. Leonardo franziu o senho, curioso. Aproximou-se, inicialmente com o olhar típico de quem analisa uma peça de arte cara. Mas conforme fitava o rosto do boneco e percebia os detalhes impressionantes, as unhas minúsculas, as veias delicadas sob a pele translúcida, os fios de cabelo costurados um a um, foi tomado por uma sensação estranha, quase desconfortável, de ternura. Era como se houvesse ali uma simulação tão perfeita da vida que chegava a confundir os limites entre o real e o falso. É real? Perguntou ele, sem perceber a ingenuidade da pergunta. Helena levantou os olhos e, pela primeira vez, o encarou. Não com aquele olhar submisso que ele costumava receber das mulheres ao seu redor, mas com uma serenidade e uma confiança quase desconcertantes. Não, respondeu suavemente, acariciando o boneco.
Mas também não é exatamente falso. Leonardo franziu o senho intrigado. Aquela resposta, tão enigmática, o deixou sem argumentos imediatos. Observou Helena arrumando a touca do Reborn, e então, pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade genuína de prolongar uma conversa. Como assim? Insistiu, aproximando-se um pouco mais. Helena sorriu. Aquele sorriso calmo de quem já havia respondido àquela pergunta centenas de vezes, mas que, ainda assim, não se cansava de explicar. Não é um bebê vivo, claro, mas foi criado com amor, com horas de dedicação. Para algumas pessoas, como eu, ele representa algo que a vida não pode oferecer. Então, de certa forma, é real. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Nunca havia ouvido algo tão estranho, tão fora de tudo que conhecia, mas ao mesmo tempo, tão absurdamente honesto. Ele poderia, naquele instante, dar meia volta, rir, comentar com alguém sobre a mulher maluca que cria bebês de mentira. Mas não o fez. Ao invés disso, fez o impensável. Sorriu. Você não vende esses bebês? Vende? Perguntou com um tom quase infantil. Vendo sim, mas alguns são só meus, como ele. Helena apertou Reborn contra o peito, protetora. Esse não está à venda. Leonardo soltou uma risada breve, sincera, que surpreendeu até a si mesmo. Era raro, quase inédito, rir daquele jeito. Então, percebeu que estava ali, parado, no meio de uma feira modesta, conversando com uma mulher que criava bonecos de mentira e que não queria sair dali. Não queria voltar para sua cobertura, nem para as reuniões, nem para os jantares de gala. Aceita um café? Perguntou de súbito, sem pensar, quebrando o protocolo rígido que sempre guiava suas interações. Helena hesitou. Não estava acostumada com homens como ele. Sua postura, sua segurança, seu magnetismo quase tangível. Mas havia algo em seu olhar naquele momento, algo surpreendentemente vulnerável. Aceito, respondeu, fechando a barraquinha, enrolando o Reborn com cuidado e, pela primeira vez em anos, seguindo um desconhecido, sem medo. E assim, naquele encontro improvável, nascia uma conexão que desafiaria todas as lógicas, todas as convenções, e que mudaria para sempre a vida dos dois. Leonardo a levou a um pequeno café, discreto e acolhedor, escondido entre vielas arborizadas, longe do brilho dos letreiros e do tumulto dos turistas. Era um lugar que poucos conheciam, uma espécie de refúgio silencioso, onde ele próprio gostava de se esconder quando a grandiosidade da sua vida se tornava sufocante. Helena, inicialmente desconfortável, sentou-se à frente dele, colocando cuidadosamente o Reborn sobre o assento ao lado, como se fosse uma criança real que também participava daquele momento. Leonardo observou o gesto, intrigado com o respeito e o carinho que ela dedicava ao boneco, como se fosse um filho de verdade, e se perguntou, pela primeira vez na vida, se todas as definições que conhecia sobre o que era real eram mesmo absolutas. O garçom, habituado à presença ocasional de Leonardo, trouxe discretamente 2 cafés e uma cesta com pães artesanais. Helena olhava para tudo com olhos curiosos e tímidos, percebendo a diferença gritante entre o mundo dele e o seu. A toalha de linho impecável, a música clássica suave, os quadros antigos nas paredes. Ela nunca havia estado em um lugar assim, e Leonardo, percebendo sua atenção, fez algo que não fazia havia anos. Abriu mão das formalidades e falou como um homem comum. Você sempre leva seus... Ele hesitou, buscando a palavra correta. Seus bebês com você? Helena sorriu com delicadeza, acariciando a manta azul clara que envolvia o Reborn. Sempre. Eles fazem parte da minha vida. Me lembram de quem eu sou e do que não posso ter. Leonardo franziu o senho, não por julgamento, mas por uma súbita e desconcertante empatia. Ele, que sempre pensou ter tudo, sentiu naquele instante o peso invisível do que faltava na vida de Helena, e de repente sentiu-se mais próximo dela do que de qualquer mulher que já havia levado a jantares milionários ou viagens de luxo. Deve ser difícil, murmurou, mexendo lentamente a colher no café. Helena soltou um suspiro longo, como quem há anos não falava sobre aquele assunto com sinceridade. Não é fácil, mas é suportável.
Criar meus bebês me salvou de muitas coisas. Da solidão, do desespero, da autopiedade. Ela olhou para ele, com aquele olhar sereno que tanto o inquietava. E você? Por que está aqui? Não parece o tipo de homem que frequenta feiras de artesanato. Leonardo riu, jogando a cabeça um pouco para trás, como fazia quando se permitia relaxar. Aquela pergunta direta, quase inocente, o pegou desprevenido. Ele não sabia exatamente o que responder. Poderia dizer a verdade, que estava entediado, vazio, buscando um alívio que não sabia nomear, mas preferiu a honestidade crua, sem adornos. Não sei, só andava. E parei. E vi você. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, foi um espaço onde os dois, mesmo tão diferentes, puderam simplesmente existir. Sem máscaras, sem convenções. Apenas dois estranhos tentando compreender um ao outro. O café passou rápido. E, antes que se dessem conta, já era noite. As luzes das ruas se acendiam. Os últimos feirantes desmontavam suas barracas. E um vento fresco anunciava a mudança do tempo. Leonardo, impulsivamente, ofereceu uma carona, mas Helena recusou com um sorriso gentil. Eu moro aqui perto e preciso colocar o Theo para dormir. Ele sorriu, achando graça na naturalidade com que ela falava do boneco como se fosse um bebê real. E, ao mesmo tempo, admirando a força que havia naquela mulher, a coragem de viver à sua maneira, sem pedir desculpas por ser quem era. Então, disse ele, pegando um cartão de visita dourado do bolso, quase como um reflexo automático, mas hesitou. Não queria que ela pensasse que era apenas mais um de seus contatos empresariais. Então, colocou o cartão de volta e, com um gesto espontâneo, pegou uma caneta, escreveu seu número num guardanapo e o entregou, sorrindo. Se quiser, outro café. Ou, sei lá, um jantar. Helena pegou o guardanapo, leu o número, e pela primeira vez naquela noite, riu com leveza. Quem sabe? E se despediu, caminhando calmamente com o carrinho, desaparecendo entre as ruas tranquilas, enquanto Leonardo, parado na calçada, observava até ela sumir, sentindo algo que não sabia nomear, mas que o fazia querer vê-la de novo, mais do que queria qualquer reunião de negócios ou coquetel luxuoso. Ele ficou ali, por minutos, sozinho, com as mãos nos bolsos e um sorriso discreto no rosto, sem perceber que aquele jantar, tão simples, havia acabado de mudar tudo. Dias se passaram desde aquele jantar improvisado e Helena, mesmo relutante, sentiu-se impulsionada a mandar uma mensagem. Não sabia bem o que queria, tampouco entendia o porquê de ter guardado aquele guardanapo rabiscado, mas o olhar sincero e desarmado de Leonardo naquela noite a havia tocado de uma maneira que nenhuma outra aproximação masculina conseguira. Ela, que tantas vezes fora reduzida a excêntrica ou estranha por causa do seu amor pelos bebês reborn, encontrou nele uma curiosidade pura, uma ausência de julgamento que a fez, pela primeira vez em anos, desejar que alguém visse de perto o seu mundo. Leonardo, ao receber a mensagem de Helena, não hesitou. Cancelou uma reunião que lhe renderia milhões e, sem avisar ninguém, saiu da sede de sua empresa e foi até o bairro simples onde ela morava. Quando chegou, surpreendeu-se com a singeleza da fachada. Uma casinha de muros baixos, janelas com cortinas rendadas e vasos de flores cuidadosamente dispostos na entrada. Não havia porteiro, câmeras, seguranças, apenas o perfume suave das gardênias e o som distante de crianças brincando na rua. Helena abriu a porta e sorriu, convidando-o a entrar. Leonardo adentrou, retirando o paletó e dobrando cuidadosamente as mangas da camisa, como se quisesse se despir não apenas do excesso de tecido, mas também das camadas de distância social que os separavam. E então, ela o conduziu até o coração da casa, o ateliê. Quando Leonardo cruzou a soleira da pequena sala, parou imediatamente. Nunca havia visto nada parecido. Prateleiras inteiras repletas de cabeças de bonecos em diferentes estágios de produção, algumas apenas moldadas, outras já com olhos vítreos brilhantes, cabelos implantados, sorrisos esboçados. Em uma bancada central, tintas, pincéis finíssimos, frascos etiquetados com nomes técnicos como blush vinílico, verniz mate
detalhes de veias. No canto, um berço real, forrado de mantas, onde 2 bebês reborn repousavam, lado a lado, tão incrivelmente realistas que Leonardo, instintivamente, segurou o fôlego, como se o menor ruído pudesse acordá-los. Helena, percebendo sua surpresa, sorriu com ternura e foi até o berço, pegando um dos reborns com extremo cuidado, como se fosse mesmo um recém-nascido. Apoiou a cabecinha do boneco na dobra do braço e estendeu-o para que Leonardo pudesse tocar. Quer segurá-lo? Ele hesitou. Nunca segurara um bebê real, muito menos um reborn. Mas, sentindo-se encorajado pela delicadeza do momento, aproximou-se e acolheu o boneco com ambas as mãos, instintivamente sustentando a cabeça, como ela havia feito. O peso, a textura, a maciez, tudo era tão perfeitamente verossímil que Leonardo, por um segundo, se esqueceu de que segurava um boneco. Sorriu, surpreso. Meu Deus, é inacreditável. Helena riu baixinho, satisfeita com a reação que tantas vezes já presenciara, mas que nunca deixava de apreciar. Sentou-se na cadeira ao lado e começou a explicar o processo, a escolha do molde, as camadas de tinta translúcida, a aplicação dos cabelos, a costura das roupas sob medida. Cada bebê leva semanas para ficar pronto, explicou ela, com aquele brilho sereno nos olhos. Não é só uma questão de técnica, é amor, paciência, dedicação. É como parir com as mãos. Leonardo a ouviu em silêncio, hipnotizado não apenas pelo conteúdo, mas pela paixão com que ela falava. Naquele instante, percebeu que Helena não criava bonecos. Ela criava possibilidades. Criava respostas para dores invisíveis. Criava companhia para solitários. Criava afeto onde faltava vida. E, sobretudo, criava para si mesma uma forma de sobreviver ao que a vida lhe negara. Ele caminhou pelo ateliê, passando os dedos pelas roupinhas minúsculas penduradas em cabides, observando as fotografias de clientes emocionadas, segurando seus bebês reborn, lendo bilhetes de agradecimento colados na parede. Obrigada por me devolver a alegria de ser mãe. Você salvou minha vida. Este bebê me ajudou a superar minha perda. Quando voltou o olhar para Helena, ela estava parada ali, observando-o com um misto de vulnerabilidade e força. Como se, pela primeira vez, permitisse que alguém entrasse naquele espaço não apenas físico, mas emocional, íntimo, visceral. Você já pensou em ter um filho? De verdade? Perguntou Leonardo, num sussurro, como quem teme quebrar um cristal. Helena desviou o olhar e sorriu com tristeza, ajeitando a manga da blusa. Já, muito, mas não posso. O silêncio se impôs entre eles, denso, mas não opressor. Era um silêncio de compreensão, de respeito. E pela primeira vez na vida, Leonardo não quis preencher aquele silêncio com palavras vazias, nem com propostas de negócios ou soluções práticas. Apenas estendeu a mão e segurou a dela, com delicadeza, como quem diz: eu estou aqui, e não vou embora. E, ali, no meio daquele ateliê modesto, cercados por bebês que não respiravam, mas que, paradoxalmente, transbordavam vida, começou a nascer uma intimidade silenciosa e indestrutível. O tempo passou, e com ele, os encontros se tornaram mais frequentes. Leonardo e Helena criaram uma rotina silenciosa, feita de cafés no bairro, caminhadas no parque e longos momentos no ateliê, onde ele, cada vez mais, se permitia imergir naquele mundo estranho, mas encantador, dos bebês reborn. Ele gostava de observá-la trabalhar, de vê-la concentrada, enquanto pintava minúsculas unhas ou bordava delicadas roupas de lã. Gostava da paz que aquele ambiente transmitia, tão distante da correria dos mercados financeiros e dos compromissos sociais. Mas havia algo que, apesar de toda aquela crescente proximidade, ainda permanecia escondido, guardado sob camadas de medo e vergonha. O verdadeiro motivo pelo qual Helena criava bebês de mentira. Era uma noite chuvosa quando esse segredo, enfim, ganhou voz. Eles estavam na casa dela, sentados no pequeno sofá da sala, enquanto Helena terminava de bordar um macacão azul para um novo reborn. Leonardo segurava uma taça de vinho distraído quando fez a pergunta que, há muito, ensaiava,
mas nunca tivera coragem de formular. Por que você começou a fazer isso? Perguntou, olhando para o Rayburn inacabado sobre a mesa. Helena parou o bordado no mesmo instante. Suas mãos ficaram imóveis, como se o tempo houvesse congelado. Respirou fundo, sentindo o peito se apertar com a dor de quem revivia uma história que preferia manter enterrada. Começou, mas a voz falhou. Fechou os olhos, buscando forças. E então prosseguiu. Eu não posso ter filhos. Leonardo permaneceu em silêncio, respeitoso, enquanto ela, com os olhos fixos no vazio, começou a desfiar o fio doloroso de sua história. Descobri aos 27 anos. Já estava casada. Fez uma pausa, engolindo em seco. Passamos anos tentando, fazendo exames, tratamentos. Eu me apegava a cada mínima possibilidade, a cada pequena chance, até que, um dia, o médico me olhou nos olhos e disse: Helena, não vai acontecer. E eu simplesmente parei de respirar por alguns segundos. As lágrimas começaram a surgir, silenciosas, escorrendo pela pele pálida enquanto ela continuava. Meu marido não suportou. Me culpou, me acusou, me abandonou. E eu fiquei sozinha. Sozinha com aquele berço vazio, com aquele quarto pintado de amarelo, esperando por alguém que nunca viria. Leonardo sentiu o estômago apertar. Não sabia o que dizer, como confortá-la. Apenas se aproximou e colocou a mão sobre a dela, apertando levemente, como quem diz, sem palavras: eu estou aqui. Um dia, sem saber como, descobri os bebês Rayburn. Vi uma foto na internet. Li sobre mães que criavam bonecos após perderem filhos e pensei, por que não? Comprei um kit, comecei a pintar, a costurar e foi como se aos poucos eu pudesse respirar de novo. Ela sorriu, entre lágrimas, um sorriso triste, mas cheio de dignidade. As pessoas acham que sou louca. Estou fugindo da realidade. Levantou o olhar e pela primeira vez encarou diretamente os olhos de Leonardo, com uma intensidade que o fez prender a respiração. Mas na verdade, eu só encontrei um jeito de continuar viva. Leonardo sentiu um nó na garganta. Nunca, em toda a sua vida cercada de cifras e cifras, contratos milionários e festas extravagantes, havia se deparado com algo tão profundamente humano, tão cru, tão verdadeiro. Sentiu-se pequeno, impotente diante daquela mulher que, apesar de todas as perdas, havia encontrado uma maneira, ainda que incompreendida, de resistir. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, disse, num sussurro, passando o polegar sobre a mão dela. Helena soltou um riso abafado, surpresa pela afirmação. Não, eu só não tinha escolha. Leonardo então se aproximou um pouco mais, puxando-a delicadamente para um abraço. Ela, hesitante no início, acabou cedendo, repousando o rosto contra o peito dele, enquanto as lágrimas ainda escorriam silenciosas. Ficaram assim, abraçados, ouvindo a chuva bater contra a vidraça, enquanto lá fora o mundo seguia, indiferente. E ali dentro, naquele pequeno cômodo aquecido, uma nova história se tecia, feita de acolhimento, compreensão e um amor que começava a nascer, frágil e improvável, mas já irremediavelmente verdadeiro. Naquele momento, Leonardo entendeu. Não estava diante de uma mulher que criava bonecos. Estava diante de alguém que havia encontrado na arte e na ternura uma forma de transformar a ausência em presença, a dor em beleza, a perda em amor. E soube, naquele exato instante, que jamais a abandonaria. A cidade inteira acordou diferente naquela manhã. O sol nem havia nascido por completo quando as manchetes começaram a pipocar nos portais de fofoca, nos grupos de mensagens, nas redes sociais que se alimentavam da vida alheia com uma fome insaciável. As fotos eram nítidas, capturadas à distância por uma lente traiçoeira, escondida em um carro preto estacionado próximo à casa de Helena. Lá estavam eles, Leonardo, o bilionário mais cobiçado do país, em trajes casuais, saindo de mãos dadas com uma mulher desconhecida, simples, de rosto calmo, cabelo preso em coque e empurrando um carrinho de bebê. Quem é a misteriosa mulher que conquistou o coração de Leonardo Costa? Bilionário abandona socialites
e é visto com uma desconhecida e um bebê. Nova namorada de Leonardo é mãe? Quem é o pai do bebê? Nos primeiros minutos, o escândalo tinha gosto de curiosidade. Mas bastou um clique a mais, uma investigação superficial nas redes sociais de Helena, e tudo foi escancarado de forma cruel. Os sites descobriram seu ateliê, seus vídeos criando reborns, as fotos carinhosas com os bonecos nos braços, e em poucos minutos, ela deixou de ser a misteriosa namorada para se tornar alvo de chacota nacional. A mulher que cria bebês de mentira, a mãe dos bonecos, a louca que enfeitiçou o bilionário com bebês de plástico. Os comentários eram violentos. A cada minuto, mais julgamentos, mais sarcasmos, mais frases que doíam como punhais invisíveis. Só pode ser fetiche. Esse homem enlouqueceu. Isso é doença. Deve ser por interesse. Helena, que acordou com dezenas de ligações perdidas, só entendeu a proporção quando viu sua própria imagem circulando nos sites de fofoca, com manchetes que deformavam completamente a verdade. Sentiu as mãos tremerem, o estômago embrulhar, o mundo girar. Jamais buscar exposição. Sua vida sempre fora pequena, simples, anônima, e agora estava sendo devassada com crueldade e malícia por milhões de estranhos. Leonardo foi avisado por sua assessoria minutos depois. A equipe exigia um posicionamento urgente. As ações da empresa já começavam a oscilar. Colunistas exigiam uma explicação. A família entrou em contato, revoltada. O pai, em um áudio ríspido, disparou sem rodeios. Espero que você esteja brincando. Isso vai destruir sua imagem. Essa mulher é um escândalo ambulante. Mas Leonardo, ao contrário de todos os momentos anteriores em que se curvava às pressões familiares e corporativas, desligou o telefone. Respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, sabia exatamente o que fazer. Pegou o carro e foi direto até a casa de Helena. Quando chegou, encontrou-a sentada no chão da sala, os olhos vermelhos, o rosto pálido e o reborn nos braços como se fosse sua âncora em meio ao naufrágio. Ele se ajoelhou diante dela e, sem dizer nada, segurou seu rosto entre as mãos e a encarou com firmeza. Escuta, nada disso importa, disse, a voz firme, o olhar inabalável. Que falem, que inventem, que gritem. Eu sei quem você é e sei o que sinto, e não vou te deixar sozinha. Helena balançou a cabeça incrédula. Você não entende? Eles vão destruir você. Vão usar isso para te atacar, para manchar sua imagem, para desvalorizar tudo que você construiu. Que imagem? Cortou ele com suavidade. Eu nunca me senti inteiro até te conhecer. Nunca me senti visto, ouvido, acolhido. E agora que finalmente encontrei algo verdadeiro, eu não vou abrir mão disso por causa da ignorância dos outros. As palavras dele atravessaram o peito dela como uma onda quente. Pela primeira vez, alguém a defendia com tamanha intensidade. Pela primeira vez, alguém não recuava diante de sua dor. E isso a fez chorar, não de medo, mas de alívio. Naquela tarde, Leonardo convocou uma coletiva de imprensa. Contra todos os conselhos da assessoria, familiares e sócios, ele subiu no palco de um hotel 5 estrelas, vestindo o terno mais sóbrio que tinha. Olhou para a multidão de jornalistas e, com um olhar tranquilo, começou. Sim, estou em um relacionamento com Helena Duarte. E sim, ela cria bebês reborn. Não, ela não é louca. Não, ela não é uma golpista. Ela é uma artista. Uma mulher que encontrou uma forma de sobreviver à dor. Uma mulher mais forte e mais verdadeira do que qualquer um aqui tem coragem de ser. Silêncio absoluto. Nenhuma pergunta. Nenhuma interrupção. Apenas o som das câmeras capturando o momento. Leonardo então concluiu. Se isso decepciona alguém, lamento. Mas a única pessoa que eu não vou decepcionar é ela. Naquela noite, o escândalo virou declaração. O que era piada virou exemplo. E Helena, antes ridicularizada, foi olhada de outra forma. Talvez não por todos, mas por muitos. E isso já era uma revolução. Ali, no epicentro do furacão, Leonardo e Helena estavam de pé, juntos, inabaláveis. E mesmo que o mundo inteiro gritasse, eles haviam escolhido escutar apenas o coração. Se o escândalo público já parecia um terremoto, o que veio em seguida foi o abalo sísmico que testaria todas as estruturas emocionais de Leonardo e Helena.
A família Costa, dona de um império construído ao longo de gerações com mãos de ferro e corações blindados, não via a vida como espaço para escolhas sentimentais, mas como um tabuleiro onde cada movimento precisava ser calculado com precisão cirúrgica. E, na visão deles, Leonardo acabara de cometer o maior erro estratégico de sua vida. Na manhã seguinte à coletiva de imprensa, Leonardo foi convocado para um encontro na sede da holding familiar, um prédio espelhado de 50 andares que parecia para ele mais uma prisão do que uma fortaleza. Subiu no elevador silencioso, os números piscando, enquanto sentia o peso de cada andar como um aviso de que, lá no topo, o enfrentaria não apenas um pai, mas um adversário implacável. Ao entrar na sala de reuniões, encontrou o pai, Antônio Costa, sentado à cabeceira da mesa, o olhar duro como aço, os dedos tamborilando sobre o tampo de mogno. Ao lado dele, os advogados da família, os diretores financeiros, os assessores de imagem, todos com pastas, relatórios e gráficos que mais pareciam munição de guerra. "Sente-se", ordenou o pai, sem sequer oferecer um cumprimento. Leonardo obedeceu, cruzando as pernas com a calma de quem sabia que naquele momento qualquer hesitação seria interpretada como fraqueza. "Você perdeu o juízo?", disparou Antônio sem rodeios. "Manchar nosso nome, nossa reputação, tudo por causa de uma mulher? E pior, uma mulher que cria bonecos." Leonardo respirou fundo, mantendo a postura firme. Olhou diretamente nos olhos do pai, como quem, finalmente, não teme mais o monstro que sempre o assombrou. "Ela não mancha nada, pai. Ela é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida." Um murmúrio de reprovação percorreu a sala, mas Antônio não se abalou. Inclinou-se levemente para a frente, a voz mais baixa e, por isso mesmo, mais ameaçadora. "Você não tem ideia do que está fazendo. Os acionistas estão furiosos. As ações caíram. Há contratos sendo revistos. Parceiros estão desconfortáveis. Você está colocando tudo a perder." Leonardo sorriu de canto, um sorriso quase triste. "Tudo o quê, pai? Dinheiro? Títulos? Aparências? Você sempre quis que eu fosse um líder, mas esqueceu que líderes, de verdade, têm valores." O pai ficou em silêncio por um segundo, como se o golpe tivesse acertado mais fundo do que imaginava. Então, recobrou-se e jogou a cartada final. "Ou termina com essa loucura, ou você está fora, fora da empresa, fora da família, fora de tudo." A sala inteira silenciou. O ar parecia ter sido sugado. Todos aguardavam a resposta de Leonardo como quem espera a sentença final em um tribunal. Leonardo então se levantou, alisou calmamente o paletó, ajeitou os botões da camisa e, com a mesma serenidade com que olhava o pai nos olhos, disse: "Então, estou fora." E virou-se, caminhando em direção à porta, sem olhar para trás, enquanto os executivos boquiabertos assistiam àquele que, até aquele momento, era considerado o herdeiro inquestionável do império, simplesmente ir embora. Saiu do prédio, respirou fundo o ar da cidade e sorriu. Não era um sorriso de quem havia perdido. Era o sorriso de quem, pela primeira vez, havia ganhado liberdade, autenticidade, amor. Enquanto isso, Helena, na sua casa simples, lia nos sites: "Leonardo Costa abdica do império familiar por amor." E pela primeira vez, sentiu que não estava mais sozinha naquela luta silenciosa pela validação de sua existência. Alguém havia escolhido ficar. E, do lado de fora, em meio ao caos das buzinas e das notícias que se atropelavam, Leonardo pegou o celular, discou o número dela e, quando ela atendeu, ele simplesmente disse: "Tô indo para casa." E ela, do outro lado da linha, respondeu com a voz entrecortada de emoção: "Vem, vem logo." E pela primeira vez, ele percebeu. Aquela não era mais apenas a casa dela. Era a casa deles. Os dias que se seguiram foram uma mistura intensa de liberdade e incerteza. Leonardo, que até então era conhecido por tomar decisões frias e estratégicas, agora se via agindo apenas com o coração, sem nenhuma garantia, sem nenhum plano B. Mas paradoxalmente, nunca se sentiu tão certo, tão inteiro, tão vivo. A cada manhã passada ao lado de Helena, ele entendia mais sobre o valor das pequenas coisas. O café coado na hora, o cheiro de tinta no ateliê,
o barulho do carrinho de bebê deslizando pela calçada, mesmo que dentro dele houvesse apenas um reborn e não uma criança de verdade. E foi exatamente nesse cenário tão inusitado que um dia Leonardo percebeu que não havia mais o que esperar. Não precisava de mais tempo, de mais certezas, nem de mais nada que o mundo pudesse oferecer. O amor que sentia por Helena não dependia de convenções, nem de expectativas alheias. Ele a amava inteira, com suas dores, suas cicatrizes, suas escolhas incompreendidas e seus bebês de mentira. Naquela tarde, Helena estava no ateliê, concentrada, dando os últimos retoques em um ribbon encomendado por uma cliente do interior. O ambiente exalava aquele perfume suave de verniz e tecido novo, enquanto a luz do entardecer atravessava a janela, tingindo tudo de um dourado cálido. Leonardo entrou em silêncio, observando-a por alguns segundos, encantado com a delicadeza de seus movimentos, com a serenidade quase mística que emanava dela quando criava. Então, aproximou-se e, sem que ela percebesse, ajoelhou-se ao seu lado. Helena, ao sentir sua presença, virou-se com um sorriso, mas o sorriso congelou ao vê-lo ali, de joelhos, segurando uma caixinha pequena de veludo azul marinho. «Leonardo!» sussurrou, com a voz embargada. Ele abriu a caixinha, revelando um anel de ouro branco com uma pedra delicada. Nada ostentoso, nada extravagante. Um anel simples, mas carregado de significado. «Helena!» começou, respirando fundo, sentindo o coração acelerar como nunca antes. «Eu sei que talvez você ache tudo isso uma loucura, e ache cedo demais, complicado demais, impossível demais. Mas eu já perdi tempo demais vivendo para agradar os outros, para cumprir expectativas que nunca foram minhas. E agora, diante de você, diante dessa mulher que me ensinou que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro, eu só sei que não quero mais passar um dia sequer sem ter certeza de que você é minha família». Helena levou as mãos à boca, contendo as lágrimas que já começavam a escorrer. Eu não sei o que dizer. Leonardo sorriu, segurando a mão dela com firmeza. «Diz só, sim, e a gente resolve o resto depois». Ela riu, entre lágrimas, balançando a cabeça, sem conseguir acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo. Olhou em volta, viu o ateliê, os bebês reborn, as paredes que guardavam anos de solidão e luta. E ali, ajoelhado ao seu lado, o homem que escolhera amar tudo nela, até mesmo, ou talvez principalmente, aquilo que todos os outros desprezavam ou não conseguiam entender. «Sim», sussurrou, com a voz trêmula, mas cheia de convicção. «Sim, eu aceito». Leonardo colocou o anel em seu dedo e, antes que ela pudesse conter mais uma lágrima, a puxou para um abraço apertado, enquanto ela escondia o rosto no peito dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. E foi então que Helena percebeu que, naquele exato momento, ali, entre bonecos de vinil e moldes de gesso, em um ateliê pequeno e despretensioso, ela acabara de viver o pedido de casamento mais improvável de todos, e o mais verdadeiro. Porque não era sobre ter filhos biológicos, nem sobre heranças, nem sobre convenções sociais. Era sobre amor, sobre escolha, sobre coragem. E ela, pela primeira vez, sentiu-se escolhida. Eles não queriam festas grandiosas, nem capas de revistas, nem flashes disparando ao som de aceito. O casamento de Helena e Leonardo foi tão discreto quanto verdadeiro. Realizaram a cerimônia em uma pequena capela no interior, cercados apenas por algumas poucas pessoas que realmente importavam, longe da cidade, da imprensa e dos olhares que ainda os julgavam com o peso implacável da ignorância. Não houve vestido exuberante, tampouco discursos rebuscados, apenas votos trocados com os olhos marejados e as mãos entrelaçadas, como quem diz, agora somos um. E foi assim que, poucos dias depois, partiram para a lua de mel que não haviam anunciado, planejado ou sequer contado a alguém. Pegaram a estrada em silêncio, levando no porta-malas apenas uma mala pequena, e no banco de trás, como não poderia ser diferente, o reborn Theo, o primeiro bebê criado por Helena, que simbolizava, mais do que qualquer outro, sua história, sua resistência e sua forma peculiar, mas legítima, de ser mãe. Dirigiram até uma cabana isolada, no meio de uma floresta,
cercada por árvores centenárias que filtravam a luz do sol em feixes dourados, como bênçãos silenciosas lançadas do céu. O lugar tinha cheiro de madeira antiga e terra molhada, e os únicos sons que quebravam o silêncio eram o canto dos pássaros e o sutil crepitar da lareira acesa. Ali, Helena e Leonardo encontraram um refúgio não apenas do mundo exterior, mas também das cicatrizes que cada um carregava. Passavam as manhãs caminhando de mãos dadas pelas trilhas, conversando sobre tudo e sobre nada, às vezes em longos silêncios que não precisavam ser quebrados, pois já estavam preenchidos pela simples presença um do outro. À tarde, Helena se sentava na varanda, embalando Theo no colo como sempre fazia, enquanto Leonardo, sentado ao seu lado, lia livros que jamais tivera tempo de ler, ou simplesmente ficava ali, admirando-a com aquele olhar sereno de quem sabia que nunca mais precisaria procurar por algo que, enfim, havia encontrado. Durante as noites frias, faziam jantares simples na pequena cozinha da cabana. Massas caseiras, vinho barato, risadas cúmplices. Dormiam abraçados sob um edredom grosso, ouvindo a chuva fina que, vez ou outra, beijava o telhado, embalando-os em um sono tranquilo, profundo, como há anos não experimentavam. E foi nesse retiro, longe da pressa, da performance, das pressões, que Leonardo percebeu, de forma definitiva, o quanto sua vida havia mudado. Ele, que sempre associou felicidade a conquistas, a metas, a posses, agora entendia que felicidade, na verdade, era estar ali, num chalé simples, ao lado da mulher que o ensinara que o amor verdadeiro não precisa ser explicado, defendido ou provado, apenas vivido. Helena, por sua vez, se descobria amada por inteiro, pela primeira vez, sem medo de ser julgada por sua maneira singular de ser. Pela primeira vez, não precisava se justificar, não precisava se esconder, não precisava fingir que não sentia falta de algo que jamais poderia ter. Ela tinha Leonardo, e com ele, tinha o direito de ser feliz à sua maneira. Em uma das últimas noites na cabana, sentados à beira da lareira, Leonardo puxou o reborn Theo para o colo e, com um sorriso cúmplice, disse: "Acho que já estou ficando bom nisso. Quem sabe, um dia, não criamos outro juntos?" Helena riu, encostando a cabeça no ombro dele. "Podemos criar quantos quiser, sejam de vinil ou de carne e osso, ou só do coração." E assim, embalados pelo calor do fogo e pela certeza silenciosa de que haviam encontrado, no meio do caos da vida, uma paz improvável e inegociável, eles adormeceram ali, abraçados, enquanto lá fora a floresta respirava em silêncio, cúmplice da mais improvável e mais linda lua de mel que já se ouviu contar. O retorno à cidade foi um contraste abrupto e inevitável. Do silêncio acolhedor da cabana, das árvores que sussurravam segredos antigos e da simplicidade de uma vida sem relógio, Helena e Leonardo voltaram para o coração pulsante da metrópole, onde tudo parecia girar mais rápido, mais alto, mais barulhento. E, com o retorno, veio também a maior mudança. Helena, pela primeira vez, atravessaria os portões imponentes da mansão Costa, não como uma visitante, mas como a esposa de Leonardo, como alguém que agora fazia parte daquele mundo que ela sempre imaginou tão distante, tão inacessível, tão incompatível com o seu. O carro preto atravessou o longo caminho ladeado por ciprestes perfeitamente podados, passando pela fonte central esculpida em mármore e estacionando diante da porta principal, uma estrutura majestosa que intimidava mesmo os mais poderosos. Helena olhou pela janela e respirou fundo. Sua casa até então era uma casinha modesta, com paredes que ela mesma pintava e consertava, com móveis escolhidos a dedo em brechós e feirinhas. Agora, adentrava uma residência onde cada lustre custava o equivalente a anos de seu trabalho artesanal, onde os tapetes persas escondiam pisos de mármore milimetricamente limpos por funcionários que, provavelmente, sequer sabiam o que era sentir a falta de algo. Leonardo, percebendo sua tensão, segurou sua mão e apertou com delicadeza. "É só uma casa, Helena. Só pedra, vidro e madeira. O que importa está entrando agora." Ela sorriu, agradecida, e então ambos saíram do carro. Foram recebidos por empregados enfileirados, como mandava o protocolo familiar,
com discretos acenos de cabeça e olhares que misturavam respeito e curiosidade. Alguns, ela percebia, a olhavam com aquela sutileza arrogante que nem precisavam verbalizar. Ela não pertence a este lugar. Outros, talvez, apenas observavam a cena como quem assiste à chegada de uma nova peça rara à vitrine. Leonardo, como sempre, ignorou tudo e todos. Conduziu-a pela mão, apresentando cada cômodo como se fossem dois turistas em um museu de arte antiga. O salão principal, com teto abobadado e afrescos italianos. A biblioteca, com mais de 2.000 volumes encadernados. O jardim de inverno, com uma fonte de pedra ao centro e samambaias gigantes pendendo do teto envidraçado. Mas, apesar de toda a imponência, Helena sentia o frio cortante do excesso. O ar-condicionado sempre no ponto ideal, o aroma de flores sempre frescas, o silêncio quase sepulcral das paredes sem manchas. Não havia ali o improviso carinhoso da sua casa, o toque pessoal, a desordem viva que ela sempre associou à verdadeira felicidade. Ao fim da visita, chegaram ao quarto que agora seria deles, uma suíte enorme, com cama king size, lareira esculpida à mão e janelas que se abriam para um terraço com vista panorâmica da cidade. Leonardo a abraçou por trás, olhando o horizonte e sussurrando: "Você vai transformar isso aqui." "Eu sei." Helena sorriu, mas no fundo sabia que o processo seria mais lento do que decorar um ambiente. Seria preciso transformar aquele espaço, sim, mas principalmente transformar a si mesma para se sentir, enfim, pertencente. Naquela mesma tarde, pediu que trouxessem suas coisas. Algumas caixas com roupas, seus kits de pintura, os moldes, as agulhas, os tecidos e, claro, seus bebês reborn. Quando os empregados começaram a desembalar os bonecos, cuidadosamente embrulhados, Helena percebeu os olhares discretos, as expressões de estranhamento que, mesmo não ditas, eram tão audíveis quanto gritos. Mas Leonardo estava ali, sempre ali. A cada olhar enviesado, ele segurava sua mão. A cada julgamento velado, ele a olhava com aquele amor silencioso que dizia: "Você não está sozinha." E assim, pouco a pouco, o ateliê de Helena ganhou espaço na mansão. Primeiro, uma sala vazia, depois uma bancada, depois um armário inteiro reservado apenas para seus materiais, até que, semanas depois, um dos quartos de hóspedes foi oficialmente transformado. A antiga suíte fria e sem personalidade virou o novo santuário de Helena, com prateleiras repletas de reborns, tecidos coloridos, linhas e agulhas. E pela primeira vez, aquele espaço começou a respirar vida. Certa noite, Leonardo entrou silenciosamente no ateliê improvisado e encontrou Helena, embalando um reborn recém-finalizado. Ela o olhou e, com um sorriso emocionado, disse: "Eu achava que nunca caberia neste mundo, mas acho que estou conseguindo." Leonardo se aproximou, beijou sua testa e respondeu: "Não é você que está cabendo nesse mundo, Helena. É esse mundo que, pela primeira vez, está se moldando a você." E ali, entre bonecos de vinil e paredes de mármore, Helena percebeu: o recomeço não era apenas mudar de endereço. Era, acima de tudo, permitir-se ocupar espaços onde, um dia, acreditou que jamais seria aceita. E agora, ela estava lá, presente, inteira, amada. A mansão agora tinha o aroma das tintas de Helena, o calor do trabalho manual, a ternura silenciosa dos reborns, alinhados nas prateleiras, como pequenos guardiões da sua história. Mas do lado de fora, no mundo que não perdoava o que não compreendia, o julgamento era voraz, implacável, afiado como lâminas que cortavam sem deixar marcas visíveis. A elite da cidade, aquela mesma que um dia endeusou Leonardo, que o convidava para jantares com sobremesas assinadas por chefes estrelados e vinhos centenários, agora o olhava com um misto de pena, desprezo e escárnio. As primeiras festas como casal foram os campos de batalha silenciosos, onde Helena percebeu, com toda a clareza, o quanto ainda era considerada uma intrusa. Vestia-se com o máximo de elegância, sempre com vestidos clássicos, maquiagem impecável e um sorriso sereno que escondia o nervosismo, mas bastava atravessar o salão e os olhares se erguiam como muralhas intransponíveis. As mulheres cochichavam,
Os homens evitavam cumprimentá-la com o mesmo entusiasmo que tinham ao apertar a mão de Leonardo. E, mesmo quando se esforçavam para manter a polidez superficial, ela percebia o desconforto, a condescendência, a repulsa disfarçada atrás de sorrisos tensos. Ela cria bonecos, você sabe, não é? Sussurravam nos cantos. Que espécie de mulher precisa fingir ser mãe? Leonardo sempre teve gosto por excentricidades. Helena ouvia tudo, mesmo quando não era dito diretamente. Os olhares falavam mais alto que as palavras, e as palavras, quando chegavam, eram carregadas de um veneno sutil, envoltas em falsas gentilezas, que mais feriam do que se fossem agressões abertas. Certa noite, em uma recepção beneficente, uma das socialites mais influentes da cidade se aproximou, com taça de champanhe em mãos, o vestido desfilando brilho e arrogância. Olhou para Helena dos pés à cabeça, sorriu e soltou, como quem comenta sobre o clima. Deve ser tão terapêutico, não é? Criar bonecos enquanto seu marido gere empresas bilionárias. Helena sorriu de volta, com aquela serenidade que aprendera a cultivar como um escudo, e respondeu sem vacilar. É mais terapêutico do que passar a vida preocupada com o que os outros fazem. A socialite, pega de surpresa pela firmeza, apenas ergueu as sobrancelhas e se afastou, sem ter o que dizer. Leonardo, que observava a cena à distância, aproximou-se e segurou a mão de Helena, orgulhoso. Cada dia mais brilhante, sussurrou ao ouvido dela, enquanto ambos atravessavam o salão, sob o peso invisível de olhares que jamais se atreveriam a expressar, de frente, a reprovação que escorria de seus gestos. Mas nem sempre Helena conseguia manter a fortaleza intacta. Às vezes, chegava em casa e, sozinha no ateliê, sentava-se no chão, abraçada a um dos Reborns, e chorava silenciosamente. Não pelas críticas em si, mas pela constatação dolorosa de que, para aquela elite, não importava o quanto ela amasse, criasse, se dedicasse, sempre seria a mulher dos bonecos, sempre seria a que não pôde ter filhos, sempre seria a exceção. Leonardo, que conhecia como ninguém os códigos daquele mundo, fazia de tudo para blindá-la. Evitava eventos desnecessários, recusava convites, defendia publicamente sua esposa sempre que podia. Mas Helena sabia que havia lutas que não se ganhavam com discursos, só com tempo, só com a persistência silenciosa de quem escolhe ser, todos os dias, exatamente quem é, apesar de todos os apedrejamentos simbólicos. E com o tempo, percebeu que não precisava mais ser aceita por aquela elite. Não precisava se encaixar em moldes feitos por quem jamais entenderia a complexidade e a beleza do seu amor, da sua arte, da sua escolha. Porque ali, naquela mansão, naquele ateliê, naquele casamento, ela já tinha tudo o que precisava. Um homem que a amava, uma vida que escolheu e a coragem de ser quem sempre foi, mesmo que o mundo nunca a aplaudisse por isso. E, cada vez que embalava um Reborn ou olhava nos olhos de Leonardo, sabia que havia vencido a mais difícil das batalhas, a de se manter inteira, apesar de tudo. A ideia surgiu numa tarde chuvosa, quando as gotas escorriam lentamente pelo vidro do ateliê, desenhando caminhos aleatórios que pareciam acompanhar o compasso tranquilo da nova vida que Helena e Leonardo haviam construído juntos. Ela estava sentada à bancada, ajustando minuciosamente o enchimento de um Reborn encomendado por uma cliente, quando Leonardo entrou silenciosamente, como sempre fazia, e se postou à sua frente, cruzando os braços e inclinando a cabeça, com aquele sorriso sereno que, dia após dia, ele reservava apenas para ela. "Por que você nunca me ensinou a fazer um?" perguntou de repente, quebrando o silêncio com uma pergunta que Helena jamais esperava ouvir. Ela riu, desacreditando, os olhos arregalados, em meio à naturalidade com que ele dissera aquilo. "Você quer?" Leonardo se aproximou, pousou as mãos sobre as dela, que ainda seguravam o pequeno corpo de vinil semi-acabado, e respondeu com a mesma firmeza com que a pedira em casamento. "Quero, acho que está na hora de criarmos o nosso, juntos." Helena sentiu o coração acelerar de uma forma que não sentia desde o dia em que ouvira a sentença definitiva sobre sua infertilidade. Por anos, aquela palavra, nosso,
Soara para ela como uma ausência, um espaço vazio que nenhuma tentativa de esperança conseguira preencher. E agora, ali, na voz segura de Leonardo, soava como uma promessa, como um renascimento. Naquela mesma noite, abriram uma das caixas de kits ainda lacrados, escolhendo juntos o molde. Passaram horas entre modelos de rostos serenos, expressões sorridentes, cabelos lisos, encaracolados, pele clara, escura. Riram, divergiram, ponderaram, até que, por fim, Helena apontou para um molde de rosto levemente ovalado, com traços delicados, e disse: "Acho que esse parece com você." Leonardo riu, fingindo indignação. "Comigo? Não está exagerando?" "Um pouco", respondeu ela sorrindo. "Mas é perfeito." E assim começaram. Helena guiava, mas fazia questão de que Leonardo colocasse as mãos em cada etapa. Desde o preparo do vinil, o aquecimento, a aplicação das primeiras camadas de tinta translúcida, até o delicado processo de implante capilar, fio a fio, que exigia uma paciência quase monástica. Leonardo, acostumado a decisões rápidas e a ambientes onde o tempo valia ouro, descobriu ali o valor do tempo que não se mede em lucro, mas em presença. Durante semanas, o projeto ocupou os dois de uma forma tão intensa quanto orgânica. Cada detalhe era decidido em conjunto. A cor dos olhos, um verde musgo que lembrava as caminhadas que fizeram na floresta durante a lua de mel. O tom de pele, levemente bronzeado, como o que Helena ganhava ao passar longos dias sob o sol. O nome, que decidiram só no final, depois de muito debate, risadas e até apostas. No dia em que finalmente terminaram, estavam exaustos, mas radiantes. Helena pegou o Reborn finalizado com o mesmo cuidado de sempre, mas dessa vez havia algo diferente. Não era apenas mais um bebê para uma cliente. Não era mais uma criação solitária. Era deles. Leonardo a observou embalar o Reborn com uma delicadeza reverente, como se fosse mesmo de carne, osso e alma. E então, num gesto espontâneo, estendeu os braços. "Deixa-eu segurar." Helena sorriu e colocou o bebê em seu colo. Leonardo o segurou com a mesma segurança que meses atrás não tinha, e ficou ali, admirando cada detalhe, sentindo o peso simbólico daquele momento. Eles haviam criado juntos uma vida, não biológica, não convencional, não aquilo que o mundo espera ou entende, mas a vida que eles decidiram construir, com as ferramentas que tinham, com o amor que partilhavam. "E então, qual vai ser o nome?" perguntou Helena, encostando-se ao ombro dele. Leonardo pensou por um segundo e respondeu: "Esperança." Helena sorriu, com os olhos marejados. Perfeito. E assim, batizaram seu primeiro Reborn criado a 4 mãos. Esperança. Um nome que sintetizava tudo o que haviam vivido, perdido e, principalmente, tudo o que haviam decidido nunca mais abrir mão. Naquela noite, adormeceram abraçados, com o Reborn repousando no berço, ao lado da cama. E, pela primeira vez, Helena não sonhou com o que não poderia ter. Sonhou, simplesmente, com tudo que já tinha. Por mais sólida que parecesse a felicidade que construíam juntos, havia noites em que Helena se recolhia no silêncio do ateliê, sozinha, mesmo com Leonardo dormindo a poucos metros de distância. Eram noites longas, em que as sombras do passado pareciam mais densas do que nunca, em que as vozes internas, que ela lutava para calar há anos, tornavam-se ensurdecedoras. E se ele cansar? E se ele um dia quiser o que eu não posso dar? E se meu amor não for suficiente? Porque, apesar de tudo, a dor era como uma cicatriz invisível, uma marca que nem o mais sincero dos amores conseguia apagar completamente. Ela sabia que Leonardo a amava, não tinha dúvidas disso, mas também sabia e temia que um dia ele pudesse acordar e sentir falta do que tantos consideravam essencial: um filho de verdade, não de vinil, não de pintura, mas de sangue, carne e futuro. Numa dessas noites, Helena ficou horas sentada diante do berço onde Esperança dormia, ou pelo menos, repousava com aquela serenidade inerte típica dos Reborns. Passou a mão suavemente sobre o rosto macio do boneco, afagou os fios de cabelo que ela mesma implantara, e então, sem conseguir mais conter, desabou em lágrimas silenciosas, sentindo-se invadida por uma culpa que,
racionalmente, sabia ser injusta, mas emocionalmente era avassaladora. Leonardo percebeu o vazio na cama e, ao levantar-se, encontrou-a ali, encolhida, o rosto escondido entre as mãos. Aproximou-se devagar, ajoelhou-se ao lado dela e, sem perguntar nada, apenas colocou uma das mãos sobre as dela, apertando-as com ternura. "O que foi, meu amor?" sussurrou, mesmo já sabendo, mesmo já pressentindo. Helena não respondeu de imediato. Precisou de alguns segundos para reunir força e confessar aquilo que tanto a consumia. E se um dia você perceber que precisa de mais? De algo que eu não posso te dar? Leonardo a olhou com aquela expressão serena, paciente, de quem não tinha pressa em arrancar respostas, mas apenas queria ser presença. "Mais do que você?" perguntou, com a voz firme e baixa. "Mais do que nós? Mais do que tudo isso que construímos?" Helena mordeu os lábios, tentando conter as lágrimas que já insistiam em escorrer. "Eu sei que você diz que isso basta, que eu basto, mas e se não bastar? E se, daqui a anos, você sentir falta de um filho, de verdade?" Leonardo suspirou, passando os dedos suavemente pelo cabelo dela, afastando uma mecha do rosto. "Você acha que eu não pensei nisso? Que nunca me questionei?" perguntou, com sinceridade. "Eu já tive tudo o que dizem que um homem deve ter: fortuna, poder, status, e nada, absolutamente nada, me preencheu. Até você, até essa vida, até nossos cafés silenciosos, até nossos bebês, até a esperança." Ela sorriu entre lágrimas, mas não conseguiu impedir que a dúvida continuasse corroendo suas entranhas. "Mas e se um dia não for suficiente?" Leonardo segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo, para que cada palavra entrasse não apenas pelos ouvidos, mas pelas fissuras mais profundas da sua alma. "O suficiente não está no que o mundo espera que a gente tenha, está no que escolhemos ter. E eu escolhi você." Helena desabou num choro convulsivo, permitindo-se finalmente ser amparada, ser acolhida, ser frágil, sem medo de parecer menos forte, menos digna, menos suficiente. Leonardo a envolveu num abraço apertado, enquanto ela se aninhava no peito dele, respirando aquele cheiro familiar que, há meses, se tornara seu porto seguro. Ficaram assim, por longos minutos, até que o sol começasse a despontar timidamente pelas frestas da janela, anunciando mais um dia. E naquele amanhecer, entre as lágrimas secas e o calor do abraço, Helena entendeu. O medo talvez nunca fosse embora completamente, mas o amor sempre ficaria, porque ele não estava ali por causa do que ela não podia ser, mas por tudo que ela era. E no fim das contas, isso sempre seria suficiente. A cidade, com suas luzes ininterruptas e seus ruídos constantes, seguia indiferente à transformação silenciosa que se processava dentro de Leonardo. Ele, que antes fora o homem das aparências, das negociações frias, das palavras calculadas, agora era apenas um homem apaixonado. Um homem que, pela primeira vez, não precisava provar nada a ninguém, tampouco esperava algo em troca. E foi esse amor despretensioso, absoluto e incondicional que o impulsionou a fazer, diante de todos, a declaração que selaria, para sempre, o compromisso silencioso que havia assumido com Helena desde o dia em que cruzaram seus olhares pela primeira vez. O evento beneficente era um dos mais importantes do calendário social da cidade, reunindo empresários, políticos, artistas e formadores de opinião. Como sempre, as câmeras estavam a postos, os jornalistas alinhados e os convidados, trajados de maneira impecável, desfilavam sorrisos tão ensaiados quanto os cumprimentos trocados. Para muitos, era apenas mais uma noite de aparências. Para Leonardo, seria a noite em que, finalmente, abriria mão de todas elas. Subiu ao palco, convidado para discursar sobre um dos novos projetos sociais de sua empresa. Todos esperavam mais do mesmo: dados, metas, promessas. Mas ao pegar o microfone, Leonardo respirou fundo e, ao olhar para a plateia, não viu rostos, cifras ou status. Viu Helena, lá, sentada discretamente na terceira fileira,
com um vestido azul claro que contrastava com a sobriedade da ocasião, os olhos fixos nele, carregados de amor e, ao mesmo tempo, de um medo silencioso, o de, mais uma vez, ser invisibilizada, apagada, silenciada. Mas Leonardo não permitiria que isso acontecesse, não mais. Boa noite, começou, a voz firme, mas suave. Hoje eu deveria falar sobre números, sobre investimentos, sobre estratégias, mas eu decidi falar sobre amor. Um burburinho atravessou a plateia como uma onda que ninguém conseguia conter. Nos últimos meses, muita coisa foi dita sobre mim, sobre as minhas escolhas, sobre a mulher com quem eu escolhi construir a minha vida, sobre os bebês que ela cria e que muitos ousaram ridicularizar. Fez uma pausa, respirou fundo e então continuou. O que poucos entenderam, ou quiseram entender, é que o amor não se mede pelo que ele pode gerar, mas pelo que ele é. O amor não exige um filho biológico. O amor não exige uma árvore genealógica perfeita. O amor não exige nada. Helena, na plateia, levou a mão à boca, as lágrimas já escorrendo, sem que pudesse ou quisesse contê-las. Eu não escolhi a Helena porque ela é uma mulher como todas as outras. Eu escolhi porque ela é única, porque ela transforma a dor em arte, ausência em presença, silêncio em criação. E eu escolho, todos os dias, continuar ao lado dela, não apesar de quem ela é, mas exatamente por quem ela é. O silêncio na sala era absoluto. Nem mesmo os cliques das câmeras ousaram interromper aquele momento. Então, se alguém ainda acha que o meu amor precisa de justificativas, lamento. Eu não estou aqui para agradar expectativas. Estou aqui para dizer, com toda a certeza que existe em mim, Helena, eu te amo. E não quero, nem preciso, de mais nada além disso. Olhou diretamente para ela que, já sem conseguir conter o choro, levantou-se, atravessou as fileiras discretamente e, sem se importar com o protocolo ou com as etiquetas frias daquele mundo que jamais a aceitou de fato, subiu ao palco, correu até ele e o abraçou com força. E ali, diante de todos, mas principalmente diante de si mesmos, selaram com aquele abraço uma promessa que não precisava de contratos, nem de aplausos, nem de validação. A de que, dali em diante, viveriam um amor que não exigia nada, apenas a coragem diária de ser, simplesmente, amor. Enquanto a plateia se levantava, aplaudindo de pé, alguns emocionados, outros apenas surpresos pela ousadia da cena, Leonardo e Helena permaneceram ali, abraçados, como se nada mais importasse. Porque, de fato, não importava. Quando a emoção daquela noite memorável se dissipou, dando lugar à rotina, se é que poderiam chamar de rotina o que estavam vivendo, Helena mal podia imaginar que aquele abraço público, aquele gesto corajoso e amoroso de Leonardo, mudaria não apenas a percepção que a sociedade tinha sobre ela, mas, principalmente, a forma como ela se percebia. Pela primeira vez, não era apenas a mulher que criava bebês reborn para preencher um vazio pessoal, mas uma artista, uma referência, uma inspiração silenciosa para milhares de outras mulheres que, espalhadas pelo mundo, também lidavam com a dor da ausência, da infertilidade, do julgamento. As redes sociais explodiram. O vídeo da declaração viralizou em questão de horas, ultrapassando fronteiras, idiomas e preconceitos. Mensagens começaram a chegar de todos os lugares. Mulheres que, emocionadas, contavam suas histórias de perdas e superações. Artistas que queriam aprender a técnica. Terapeutas que desejavam incluir os bebês reborn como instrumentos de acolhimento emocional em suas práticas. Helena, que antes vivia na sombra do anonimato, agora era convidada para participar de congressos, exposições de arte, entrevistas. Sua caixa de entrada tornou-se uma constelação de vidas tocadas, transformadas e, muitas vezes, salvas pelo seu trabalho silencioso e sensível. Leonardo, sempre ao seu lado, tornou-se o maior incentivador dessa nova fase. Não era raro vê-lo acompanhando Helena em eventos, segurando a mão dela quando as luzes dos holofotes ameaçavam cegá-la, ou simplesmente preparando uma xícara de chá, quando, exausta, ela voltava para casa
após mais um dia intenso de compromissos. Mas, apesar de toda a projeção que passou a ter, Helena jamais perdeu a essência. Continuava preferindo o silêncio acolhedor do seu ateliê aos palcos grandiosos. Continuava acordando cedo para ajustar os detalhes de cada reborn com a mesma paciência de sempre. Continuava caminhando pelo bairro, empurrando o carrinho com um dos bebês, agora não mais sob olhares de estranhamento, mas de admiração. Certo dia, durante uma exposição internacional de arte em Paris, onde suas obras estavam sendo apresentadas como peças de altíssimo valor estético e emocional, uma jornalista perguntou: "Helena, você se sente hoje realizada?" Helena olhou para Leonardo, que a acompanhava discretamente ao fundo da sala, e depois para a parede onde, em destaque, estava exposto um reborn, vestido com uma roupinha azul clara, a mesma com a qual ela levara Theo, meses antes, à feira onde conheceu Leonardo. Sorriu, com aquele sorriso sereno e sábio que só quem atravessou a dor conhece. "Eu me sinto inteira." E naquele momento, entendeu que a superação não veio apenas pelo reconhecimento público, pelo sucesso ou pela fama, mas principalmente pela aceitação profunda de que sua forma de amar, criar e existir era legítima, válida, necessária. De volta ao Brasil, Helena decidiu expandir seu ateliê, não para transformá-lo em uma indústria, mas para criar um espaço de acolhimento e ensino. Abriu cursos, recebeu alunas de diversas partes do mundo, compartilhou técnicas, histórias, lágrimas e risadas. Transformou seu dom em ponte, entre mães e filhos que não chegaram, entre artistas e suas dores, entre mulheres e suas potências escondidas. E assim, sem jamais ter planejado ou desejado, tornou-se referência mundial em bebês reborn. Não como uma moda passageira, mas como um símbolo eterno de ressignificação, de resistência e, acima de tudo, de amor. Leonardo, sempre silencioso e orgulhoso, certa noite, deitado ao lado dela após mais uma aula, sussurrou: "Eu te disse, você transformaria tudo." E ela, acariciando suavemente a mão dele, respondeu, com a voz embargada, mas firme: "Não sozinha." E assim, entre o toque das mãos, os olhares cúmplices e o embalo silencioso de esperança, o reborn que haviam criado juntos, celebraram mais uma vez a certeza de que, quando o amor encontra coragem, ele supera tudo. Com o passar dos meses, enquanto a carreira de Helena florescia e sua história se espalhava pelo mundo como um exemplo de superação e amor incondicional, havia uma parte de sua vida que permanecia ali, silenciosa e não resolvida, como uma ferida cicatrizada, mas ainda sensível: o passado. E mais especificamente, a mãe. Desde a infância, Helena carregava na memória a imagem daquela mulher forte, mas inflexível, que, ao descobrir a infertilidade da filha, não soubera acolher, não soubera compreender, não soubera amar no momento em que Helena mais precisou. Foram anos de distância, silêncios, mensagens não respondidas e encontros evitados. E, embora Helena seguisse adiante com sua vida, aquele vazio materno pesava, como quem carrega nas costas um fardo que cedo ou tarde precisa ser colocado no chão. Foi numa tarde chuvosa, como tantas outras que haviam marcado os momentos decisivos de sua história, que o telefone tocou. Helena atendeu, sem reconhecer o número. Do outro lado, a voz trêmula, envelhecida, frágil, da mãe, que com um fio de coragem apenas disse: "Eu posso te ver?" Helena ficou em silêncio, sentindo o coração acelerar, os olhos marejarem. Não sabia o que responder, não sabia sequer o que sentia, mas no fundo, sabia que, se não aceitasse, aquele ciclo jamais se fecharia. Alguns dias depois, marcou o encontro. Escolheu um café discreto, longe da exposição, longe das câmeras, longe do barulho do mundo que agora tanto a venerava. Queria que aquele momento fosse íntimo, cru, verdadeiro. E assim foi. Ao chegar, viu a mãe sentada, mexendo nervosamente na alça da bolsa, os olhos cheios de um arrependimento que não precisava ser verbalizado. Helena parou por um segundo na porta, respirou fundo e, então, caminhou até a mesa, sentando-se à frente dela,
sem dizer nada. O silêncio inicial foi denso, pesado, mas ao mesmo tempo necessário. Até que, com a voz embargada, a mãe disse: "Eu soube da sua história, vi você na televisão, li tudo. Você virou alguém que eu nunca imaginei. E eu só queria..." Fez uma pausa, buscando forças onde quase não havia. "Pedir desculpas." Helena sentiu as lágrimas brotarem antes mesmo de poder contê-las. Não eram lágrimas de dor, nem de raiva, mas de libertação. "Eu não estava preparada, filha", continuou a mãe, com os olhos marejados. "Fui fraca, fui dura, porque achava que, se eu fingisse que aquilo não estava acontecendo, você superaria mais rápido. Mas eu te abandonei, e eu sinto tanto, tanto." Helena respirou fundo, pegou a mão da mãe, aquela mão que anos atrás a empurrou para longe, e apertou com firmeza. "Eu não estou aqui para te julgar, nem para te culpar. Estou aqui porque eu precisava te perdoar." A mãe arregalou os olhos, surpresa, e então desabou num choro silencioso, escondendo o rosto entre as mãos, como quem finalmente permite que a culpa, tão guardada, possa sair e se dissolver. Helena ficou ali, segurando sua mão, sem pressa, sem mais necessidade de explicações. Entendia, agora, que o perdão não era um presente que se dá ao outro, mas um alívio que se oferece a si mesma. Era, acima de tudo, o fechamento de um ciclo, a chance de não carregar mais adiante a dor de uma ausência que, embora irrecuperável, já não precisava mais ser uma prisão. Quando o choro cessou e a mãe ergueu os olhos, Helena sorriu e, com a voz firme, mas carinhosa, disse: "Vamos tomar um café?" E assim ficaram ali, conversando sobre coisas simples, sobre memórias antigas, sobre tudo o que foi e principalmente sobre tudo o que poderia, a partir daquele dia, ser diferente. Ao sair do café, com o coração leve e os olhos ainda úmidos, Helena encontrou Leonardo esperando do outro lado da rua, encostado no carro, como sempre fazia. Presente, silencioso, companheiro. Ela atravessou, se aproximou, e ele, percebendo o brilho tranquilo nos olhos dela, apenas perguntou: "E então?" Helena sorriu, abraçando-o com força, e respondeu: "Está tudo em paz, finalmente." E naquela tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas sob o céu que começava a se abrir, Helena entendeu, de uma vez por todas, que perdoar era também permitir-se seguir, sem pesos, sem correntes, e com o coração inteiro. O reencontro com a mãe e o perdão que Helena concedeu não apenas a libertaram das amarras do passado, como também abriram espaço para que, pela primeira vez em muito tempo, ela pudesse olhar para o futuro sem medo. E foi nesse momento de serenidade recém-conquistada que Leonardo, numa tarde preguiçosa de domingo, sentado com ela na varanda da mansão, deixou escapar a proposta que mudaria, mais uma vez, os contornos da vida que vinham desenhando. Estavam ali, como de costume, tomando chá, enquanto Esperança, o reborn que haviam criado juntos, repousava no berço ao lado. A luz do entardecer atravessava suavemente as cortinas, aquecendo o ambiente com aquela tonalidade dourada que sempre parecia anunciar coisas importantes. Helena estava distraída, bordando uma nova roupinha para um dos bebês, quando Leonardo, após alguns minutos de silêncio contemplativo, perguntou com a voz baixa, quase num sussurro: "Você já pensou em adotar?" Helena parou o bordado, as agulhas entrelaçadas no ar, e virou-se lentamente para ele, os olhos buscando, antes de qualquer palavra, entender a intenção por trás daquela pergunta. Leonardo, percebendo o impacto da sua proposta, apressou-se em explicar, com aquele tom sereno e respeitoso que sempre adotava quando tratava de assuntos tão delicados: "Não estou dizendo que precisamos, nem que devemos, só me peguei pensando que talvez um dia, se você quisesse, se nós quiséssemos..." Helena ficou em silêncio, sentindo o coração acelerar, como se aquela possibilidade, que por anos evitara sequer cogitar, agora surgisse à sua frente, real, concreta, pulsante. Por muito tempo, a ideia de um filho biológico fora uma ferida aberta, um sonho frustrado, um capítulo encerrado à força, e depois, os reborns se tornaram não apenas uma válvula de escape, mas uma nova forma de maternidade,
legítima e plena, na qual ela se reconstruiu e se reinventou. Mas e agora? Agora que havia encontrado o amor, o acolhimento, a validação? Agora que tinha alguém ao seu lado disposto a caminhar com ela, sem impor condições, sem exigir nada além de sua presença inteira? Helena respirou fundo, pousou o bordado no colo e segurou as mãos de Leonardo com firmeza, olhando-o nos olhos, como quem busca mais do que uma resposta, uma cumplicidade. Eu não sei, confessou, com a sinceridade desarmada de quem já não tem mais necessidade de fingir certezas. Não sei se estou pronta, não sei se quero, não sei se preciso. Leonardo sorriu, apertando suavemente as mãos dela. E está tudo bem, respondeu com aquela segurança amorosa que só ele tinha. Não precisamos decidir nada agora, nem nunca. Não há pressa, não há obrigação. Só queria que soubesse que se um dia quiser, eu estou aqui. E se não quiser, também estou. Helena sorriu, com os olhos marejados, emocionada, não apenas pela proposta em si, mas, principalmente, pela maneira como ela foi feita, sem imposições, sem pressões, sem transformar aquela escolha num teste ou numa meta, mas apenas como uma possibilidade, como uma porta aberta, que poderiam ou não atravessar, juntos, quando e se quisessem. Eu gosto da nossa família assim, disse, olhando para o berço onde esperança repousava. Gosto da nossa vida, das nossas manhãs, das nossas noites silenciosas, do que construímos. Não sinto falta de mais nada. Leonardo se inclinou e a beijou na testa, num gesto de reverência e amor absoluto. Nem eu. E assim, entre a proposta e a não decisão, entre o possível e o não necessário, selaram mais um pacto silencioso, o de que o amor que haviam construído era suficientemente vasto para comportar qualquer escolha, ou nenhuma, que não precisavam provar nada ao mundo, nem a si mesmos, que a família que eram já era completa, inteira, perfeita na sua imperfeição, na sua singularidade, na sua coragem. E naquela tarde, enquanto o sol se escondia lentamente atrás das árvores, Helena sentiu, com a clareza de quem se reconstruiu pedaço por pedaço, que não há forma certa ou errada de amar. Há apenas o amor que escolhemos, todos os dias, cultivar. Com o passar dos anos, a história de Helena e Leonardo deixou de ser apenas uma narrativa pessoal de amor improvável e superação para se transformar em um verdadeiro legado. O casal, que antes lutava contra olhares enviesados, julgamentos cruéis e preconceitos enraizados, agora era visto como símbolo de resistência, inspiração e, acima de tudo, de transformação. Mas não se contentaram em apenas ser exemplos silenciosos. Decidiram agir, expandir, impactar vidas de forma concreta. Foi Leonardo quem teve a ideia inicial, durante um jantar tranquilo, em uma das noites de inverno, enquanto Helena bordava mais uma das roupinhas para seus bebês reborn, e ele a observava, como sempre fazia, com aquele olhar de encantamento silencioso. E se, começou, mexendo distraidamente no copo de vinho, a gente criasse uma fundação? Helena ergueu os olhos curiosa, deixando a agulha repousar suavemente sobre o tecido. Fundação? Leonardo sorriu, como quem há muito já vinha maturando aquela ideia. Para ajudar mulheres que, assim como você, passaram ou passam pela dor da infertilidade, para acolhê-las, para oferecer apoio psicológico, artístico e, quem sabe, até ensinar a arte do reborn como ferramenta de cura, como você fez. Helena ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso e a potência daquela proposta. Não era apenas um projeto. Era devolver ao mundo tudo o que havia recebido, ressignificar a sua dor transformada em arte, oferecer às outras mulheres o que, em tantos momentos, ela própria não teve: acolhimento, compreensão, liberdade para ser quem se é, sem precisar pedir desculpas por isso. Eu adoraria, respondeu com os olhos marejados e o coração pulsando forte, como se de repente sua missão na vida tivesse ganho ainda mais clareza.
E assim nasceu a Fundação Helena em Leonardo, com a missão clara e inegociável de acolher mulheres que enfrentam a infertilidade, o luto gestacional e as diversas formas de dor materna invisível, oferecendo não apenas apoio psicológico de excelência, mas também oficinas artísticas, grupos terapêuticos e cursos de criação de bebês reborn, não como substitutos do que não veio, mas como instrumentos de expressão, de ressignificação e de amor. Em poucos meses, a Fundação ganhou sede. Um espaço acolhedor, com salas de atendimento decoradas com afeto, estúdios de arte cuidadosamente equipados e uma biblioteca especializada em psicologia, maternidade e artesanato. Helena fazia questão de participar pessoalmente das oficinas, orientando mulheres de todas as idades, que muitas vezes chegavam envergonhadas, desconfiadas, quebradas, e aos poucos iam se reconstruindo, criando com as próprias mãos o que antes achavam impossível. Novas formas de vida, de sentido, de afeto. Leonardo, por sua vez, cuidava de toda a gestão, usando sua expertise empresarial não para gerar lucros, mas para garantir que aquela obra tivesse sustentabilidade, alcance, perenidade. Juntos, viajaram o mundo, participaram de congressos, divulgaram a causa, quebraram preconceitos, abriram portas onde antes só havia paredes. E foi numa dessas viagens, durante um congresso sobre saúde mental na maternidade, que Helena ouviu de uma mulher que participara de uma das primeiras oficinas da Fundação. Vocês não salvaram apenas minha autoestima, salvaram minha vida. Helena sorriu, emocionada, segurando as mãos daquela mulher, e entendeu com a clareza luminosa dos instantes que ficam para sempre, que aquele era, de fato, o legado que queria deixar ao mundo. Não apenas bebês reborn hiperrealistas, não apenas uma história bonita de superação, mas principalmente uma trilha aberta para que outras mulheres soubessem que a dor não precisa ser uma prisão. Pode ser o solo fértil, onde florescem as mais belas reinvenções. E assim, entre oficinas, encontros, abraços, lágrimas e sorrisos, a Fundação Helena em Leonardo tornou-se não apenas uma instituição, mas um farol, um lembrete de que o amor, quando verdadeiro, quando corajoso, quando desinteressado, não termina na própria felicidade. Ele transborda, ele transforma, ele permanece, e eles permaneceram, lado a lado, como sempre, como escolheram ser. Os anos passaram suavemente, como o vento que dança entre as árvores sem pressa, sem ruído, apenas com a leveza própria de quem aprendeu que o tempo não é um inimigo, mas um companheiro silencioso. A mansão que um dia fora fria, solene e impenetrável, agora era um lar quente, acolhedor e pleno de vida, ainda que essa vida se manifestasse de formas que o mundo, em sua rigidez limitada, nunca foi capaz de compreender por completo. Nas prateleiras cuidadosamente organizadas do ateliê, dezenas de bebês reborn repousavam em seus bercinhos, cada um com sua história, sua expressão, sua identidade cuidadosamente moldada pelas mãos e pelo coração de Helena. Alguns haviam sido criados para clientes, outros permaneciam ali como parte da família, como testemunhas silenciosas da trajetória que ela e Leonardo haviam construído. O berço de esperança, o primeiro reborn criado a 4 mãos, permanecia intacto, sempre ao lado da poltrona onde Helena bordava ou lia, como símbolo eterno daquele momento em que decidiram juntos criar não apenas um bebê de mentira, mas uma vida nova, inteira, real, apesar e justamente por causa das ausências. No jardim, onde antes apenas jardineiros profissionais pisavam, agora havia trilhas improvisadas entre as flores preferidas de Helena. Bancos onde ela e Leonardo passavam as tardes, conversando, ou simplesmente em silêncio, observando o pôr do sol tingir o céu de tons impossíveis, como quem contempla, a cada dia, a pintura de um artista que jamais se repete. A Fundação seguia viva e pulsante, ajudando centenas de mulheres a transformar suas dores em arte, em afeto, em reinvenção. Alunas vinham de todo o mundo, buscavam não apenas as técnicas impecáveis de Helena, mas, sobretudo, sua história, sua força, sua serenidade. E ela, sempre humilde, sempre delicada, recebia cada uma como quem acolhe uma irmã, oferecendo não apenas conhecimento,
mas o que de mais precioso havia aprendido: a liberdade de ser quem se é, mesmo quando o mundo diz que não se deve. Leonardo, que nunca precisou mais de cifras ou status para se sentir pleno, dedicava-se integralmente à gestão da fundação e ao cuidado do lar que construíram. Descobriu-se jardineiro, cozinheiro, leitor ávido e, sobretudo, descobriu-se homem, inteiro, presente, vulnerável, amoroso. O mesmo homem que anos antes fora moldado para ser impenetrável, agora se permitia ser tocado, derramado, suavizado pelo amor que escolheu viver. E juntos envelheceram. Não como muitos imaginam o envelhecer, um lento apagar-se, um conformar-se com o fim, mas como quem floresce em outras cores, quem amadurece e se fortalece, quem encontra, na passagem inevitável do tempo, não uma sentença, mas uma oportunidade. Num fim de tarde, sentados lado a lado na varanda, observando o jardim, Helena segurou a mão de Leonardo, agora levemente marcada pelo tempo, e sussurrou: "Você lembra de quando nos conhecemos?" Leonardo sorriu, apertando a mão dela com a mesma firmeza de sempre. Como eu poderia esquecer? Você, naquela feirinha, com aquele carrinho, e eu, o homem mais perdido do mundo, achando que tinha tudo, mas não tinha nada. Helena riu baixinho, encostando a cabeça no ombro dele. E agora? Leonardo olhou ao redor, o ateliê ao longe, o berço de esperança ainda ali, as flores, os livros, as trilhas e, principalmente, ela. Agora eu tenho tudo. E ficaram ali, em silêncio, como tantas vezes ao longo da vida, apenas respirando, apenas sendo. Sabiam que não precisavam de mais nada, não de filhos biológicos, não de validação social, não de reconhecimento, porque haviam compreendido de uma vez por todas que família não se define por sangue, nem por convenção, mas por amor, por escolha, por presença. E assim, com o entardecer acariciando suavemente a pele, Helena e Leonardo encerraram mais um dia, como sempre fizeram, como sempre fariam, sendo exatamente o que eram. Uma família, além de todos os limites, além de todas as definições, além de tudo. E essa é a história de um amor que não precisou ser compreendido para ser verdadeiro, que não precisou ser convencional para ser eterno, que não precisou de filhos de carne para ser fecundo. Porque no fim o que os fez completos foi simplesmente o amor. E isso é tudo.